Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Gabriel aqui e hoje nós temos uma questão de química para a gente resolver. Acho que é uma questão muito interessante para a gente testar os nossos conhecimentos nesse conteúdo. Então acho que é uma questão aí interessante para a gente fazer. Bom, então vamos aí resolver essa questão, se Deus quiser. A questão diz o seguinte: o dióxido de carbono, CO2, é um gás amplamente encontrado na natureza e é produzido em diversas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a respiração. É conhecido por sua contribuição para o efeito estufa. Além disso, o CO2 é utilizado em processos industriais, como a carbonatação de bebidas e a extinção de incêndios. E ele diz: calcule a pressão exercida por uma amostra de 66 gramas de dióxido de carbono, CO2, em um recipiente de volume igual a 5 litros a 25 graus Celsius, dados R igual a 0,082 atm e a massa molar do CO2 como 44 gramas por mol. Pessoal, eu acho interessante a gente começar a questão primeiro retirando dela aquilo que a gente vai precisar usar para resolver ela. Então a primeira parte aqui diz mais sobre o que é o CO2 e uma contextualização. O que a gente vai precisar usar para aplicar na fórmula, né? Então a gente vai precisar usar esses 66 gramas de dióxido de carbono, que ele fala, que é a quantidade que a gente vai trabalhar. O recipiente que ele fala que tem 5 litros como volume, a 25 graus Celsius, que é a temperatura. O R aqui que ele fala que é 0,082 atm e a massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol. Pessoal, a gente às vezes quando olha para esse tanto de informação fala: nossa, não vou saber usar, não vou, é muita coisa. Calma, pessoal, não é assim como alguns pensam, tão difícil. Dá pra gente resolver isso daqui, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que relembrar a fórmula. E a fórmula diz que o seguinte, ó: volume é igual a número molar vezes o R, né, que é a constante do gás, vezes a temperatura, dividido tudo isso daqui pela pressão. Pessoal, primeiro a gente precisa ver que o volume a gente pode usar em litros, então já está ali prontinho em litros. O número de mol a gente já vai descobrir. A constante a gente vai usar o 0,082. Então a gente poderia até arredondar para 0,08, mas vamos colocar aí 0,082. E a temperatura, olha isso daqui, a temperatura ele deu em graus Celsius. Contudo, a temperatura é usada em kelvins nessa fórmula. E como é que a gente faz para passar de Celsius para kelvins? A gente só adiciona 273 nos graus Celsius, então ficaria 298 kelvins. Então, vamos já começar aqui a substituir na fórmula, né? A gente já tem os dados aqui, vamos começar a substituir na fórmula. O volume é 5 litros, então 5 aqui. E o número molar, ele vai vir da seguinte divisão, da divisão dos 66 gramas pelos 44 gramas. E se a gente dividir isso, vai dar 1,5. Então, colocamos aqui 1,5. Vezes esse R aqui, que é 0,082. Então, vamos colocar aqui 0,082. Vezes a temperatura, lembra que é em kelvins, Kelvin. Então, esse 25 aqui, transformando para Kelvin, desculpa, meu professor de física é kelvins, eu fico substituindo, trocando, desculpa. Ficaria 298 Kelvin. E dividido isso daqui pela pressão, né? A pressão que a gente quer encontrar, a gente pode até chamar de X essa pressão aqui. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar aqui os cálculos. Esse X, ele está aqui dividindo, já vamos passar para o outro lado multiplicando, né? Fica 5x. É igual. Se a gente pegar, pessoal, toda essa parte aqui, 1,5 vezes 0,082 vezes 298, eu já fiz os cálculos e tudo isso fica 36,654. Então, toda essa fórmula, perceba o que eu fiz. Eu peguei tudo isso daqui, todos esses valores da fórmula já substituídos, e ficou isso aqui, pessoal.
porque eu passei esse x para cá multiplicando, resolvi essas multiplicações, ficou isso daqui. Agora ficou fácil, é correr para o abraço. O x, ele é igual a 36,654 dividido por 5. Logo, o nosso x, ele vai ser igual a aproximadamente, né? Vamos colocar aqui aproximadamente 7 atm. Então, isso daqui, pessoal, é o nosso resultado, é a pressão a qual está sendo exercida sobre ele. Viu que não é tão difícil? Não é um bicho de 7 cabeças? É só a gente saber, primeiro, interpretar, saber a fórmula, saber fazer as transformações para a fórmula e resolver. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado. Se vocês precisarem, voltem aí o vídeo, deixem aqui nos comentários as dúvidas, mandem no meu privado ou no grupo, que eu estarei aí, se possível, respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até uma próxima, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.